Apostar, fazer uma fé, tentar a sorte, tudo isso é parte da vida do brasileiro desde sempre. Os cassinos físicos foram oficialmente proibidos no Brasil ali por 1946 e nunca mais voltaram desde então, pelo menos de forma oficial, né? Mas o jogo existe e persiste desde até antes do Brasil ser uma república e por muitas décadas ele foi monopólio do Estado, através da Loteria Federal. Claro, nunca combinaram esse monopólio com o jogo do bicho e os próprios cassinos clandestinos. Mas foi a partir de 2018 que as bets ganharam espaço no Brasil. Primeiro com a sanção de uma lei do então não mais vice-presidente, o nada decorativo Michel Temer, permitindo jogos de apostas. Em seguida, em 2023 e 2024, novas regulamentações para o setor foram instauradas. A de 2023, por exemplo, ampliou o conceito de bets para também incluir jogos online e não mais apenas jogos esportivos. A de 2024 estabeleceu requisitos técnicos para o que se considera jogo online, tais como gerador randômico, tabelas de pagamento claras, segurança da interface, backup, localização de servidores, proteção contra hackers e muito mais. E também trouxe regras mais rígidas para a identificação do usuário, documentos, reconhecimento facial com prova de vida e responsabilidade de segurança da informação. No geral, essas duas últimas regulamentações parecem aumentar o controle do governo sobre as bets e jogos online com uma ênfase clara em gerar mais arrecadação federal e ações assim pouco assertivas de proteção ao usuário para valer. Usuário esse, aliás, que segundo um estudo do Senado Federal, é 68% do sexo masculino e 56% deles têm entre 18 e 39 anos de idade. Com relação à renda familiar dos apostadores, nessa mesma pesquisa de 2024, o número impressiona. 52% ganha até 2 salários mínimos. Esse usuário está longe de andar pouco exposto, ainda mais o que é o alvo principal. Recentemente, eu assisti a uma entrevista ao final de um jogo do Vasco, meu time, na TV, e naquele painel acrílico atrás dos jogadores contei 7 logomarcas de bets diferentes. Em cima delas, os dizeres CBF contra a manipulação. Um posicionamento simplório diante de um risco muito real. As bets, que hoje pagam impostos e uma alíquota única de 30 milhões de reais para poder começar a operar no país, são em sua imensa maioria capital estrangeiro operado com sede em paraísos fiscais, como Malta, Curaçao. E só no primeiro semestre de 2024, o Banco Central indicou uma variação de 18 a 21 bilhões de reais sendo transferidos para empresas de bets no Brasil. Por mês, tá, gente? E com esse poder de fogo, elas seguem ampliando a presença como anunciantes na TV e no streaming e já são parte importante do resultado publicitário delas. E eu pergunto, até que ponto se pode flexibilizar a ética para gerar receitas? Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. E só lembrando, antes de a gente começar o nosso papo, que se estiverem curtindo o nosso podcast, não se esqueçam de seguir, deixar o seu joinha ou dar 5 estrelas no Spotify. Isso ajuda muito a gente a chegar a quem pode curtir também. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só falar com contato@falavega.com. Vega com W, então é contato@falavega.com. Para debater esse tema um tanto espinhoso com a gente, temos ele, que é roteirista, videomaker e criador de conteúdo e, sem dúvidas, uma das vozes mais originais e provocadoras da internet brasileira. Ele se chama Thiago Guimarães, mas você certamente conhece ele por hora. Thiago, seja muito bem-vindo. Que delícia ouvir minha descrição pela sua voz. Ah, obrigado. Prazer te ter aqui. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Imagina. E também conosco temos ela, que é publicitária e fisioterapeuta, muito importante, sócia e CSO da Ibu, uma empresa de pesquisa e insights que nasceu em 2008 com esse olhar sobre o consumidor e suas correlações na hora de consumir. Seja muito bem-vinda, Lígia Mello. Muito obrigada pelo convite, acho que vai ser um papo bem bacana. De onde vem esse nome Ibu? Fiquei curioso aqui. Então, a gente é apaixonado por bichos em casa, né? Cachorros em especial, mas o nome não dava pra ser cachorro, a gente resolveu ir pra sabedoria, da coruja. Ibu quer dizer coruja em francês. Olha! E a gente enxerga essa sabedoria e o olhar mais que 180 que a coruja tem nela, vai até 220. Olha. Então é pra enxergar sempre um pouquinho a mais. Ah, então vamos começar então nessa frente, você Bora. balizando um pouquinho pra gente. Quais são os dados hoje de consumo que te chamam a atenção, que vocês têm observado com relação às bets no Brasil? Então, a gente fez uma pesquisa em agosto do ano passado e a gente está renovando ela agora, estamos colocando os dados aqui em primeira mão, nem saiu para o mercado ainda, vai sair em outubro, vai sair na segunda semana de outubro. O que a gente tem percebido é, as pessoas estão jogando mais, né? Os motivadores do jogo têm sido, aumentou o ganho financeiro, né? As pessoas jogam pelo ganho financeiro, mas elas também jogavam por diversão. A diversão caiu de 25 para 21.
Então as pessoas estão mais nesse lugar de buscando uma forma de rentabilizar aquilo, né? E para a gente ter uma ideia aí, um outro número também que tangibiliza um pouco o mercado, 80% das pessoas não sabe quanto gastou jogando no último ano. Que loucura. Então é um número muito grande. Imagina, né? A importância de você ter numa página, obrigatório, uma página inicial de bet, você apostou tanto, você ganhou tanto, Exato. E a conta sempre negativa, se isso não teria um impacto ali de alguma forma, né? É isso. E aí esse ponto que você falou, acho que é um ponto central aqui para nossa discussão, que é justamente o quanto a bet, ela se aproxima em certa medida, do criador de conteúdo, né? Você enxerga a bet como uma forma de ascender socialmente ou de pagar as contas da casa, muitas vezes, enquanto o criador de conteúdo no Brasil também é uma espécie de cálice sagrado para muita gente que está buscando formas alternativas de gerar receita, né? Tem essa imagem, né? Tem essa imagem de algo que de uma aposta individual, de uma saída de um lugar talvez precarizado, formal, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está lá explorada num emprego CLT, essa imagem, né? Essa imagem negativa que tem o emprego CLT hoje em dia, essa imagem do trabalho formal negativa que se tem hoje em dia, diante desse lugar que foi vendido pra gente como lugar de empreender, que é esse lugar da criação de conteúdo, esse lugar plataformizado, onde a gente tem uma plataforma como uma saída de uma condição precarizada em algum sentido, talvez de um desemprego, talvez de um emprego ruim, né? Então vem aquele lugar tipo, agora eu posso fazer o conteúdo aqui em casa, com o meu celular, e eu posso ganhar muito dinheiro. A promessa, existia essa promessa, e a gente sabe que a história no final é bem mais complicada do que isso, porque, como você falou, acho que tem uma intersecção aí entre a bet e entre o ecossistema de bets e esse ecossistema de criação de conteúdo, esse lugar onde a gente tem uma solução individualizada de ascensão social, vamos dizer assim, esse lugar onde você sozinho é o empreendedor de si mesmo, esse lugar onde você ganha a sorte grande. Porque agora eu tenho meu celularzinho, vou fazer meu conteúdo, vou ganhar AdSense, vou fazer publi, vou fazer um monte de coisa. Já ouvi de muita gente. Eu tô no YouTube há 6 anos, eu tenho um primo pequeno. E prima de 10, de 8 anos de idade, que quando descobre que eu sou youtuber, acha que eu sou uma grande celebridade. Acha que eu tenho um imaginário de que talvez quando eu era criança e via, sei lá, o apresentador da Globo e achava que era isso que eu queria ver. Queria ser a Angélica, a Xuxa, o Luciano Huck. Tipo, são pessoas que venceram na vida e estão aqui com um canal de televisão. Existe esse imaginário sobre o criador de conteúdo, que é essa pessoa que venceu e que é uma grande estrela e que vai ganhar o grande sucesso financeiro. E a gente sabe que a realidade hoje é bem mais complexa do que isso. A maioria dos criadores de conteúdo hoje tem uma renda de 2 a 3 salários mínimos. Isso tem pesquisa do YouPix, da Brunch, de vários institutos que pesquisam sobre isso e vão trazer dados que são muito parecidos. Tipo, a maioria dos criadores de conteúdo, então, quando muito ganham 2 a 3 salários mínimos, você tem uma minoria ali que ganha um pouquinho mais, uma minoria menor ainda, que são essas figuras que têm esses números milionários, né? Essas pessoas que têm 1,5 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores e que ganham muito dinheiro com parcerias, com publicidade, inclusive com bets, essas figuras que aparecem em CPIs e tudo mais, e que vendem, e que lucram a partir do fracasso de quem aposta. Então você vai ter um discurso que intersecciona bastante ali, esse discurso individual, que é uma fachada que vai esconder exploração e precarização. Sim. Eu acho que a gente estava falando no episódio anterior que a pasta da Brunch justamente participou. E agora, olhando o contexto como um todo, eu percebo que existe uma tempestade perfeita nesse sentido, né? A ideologia do self-made, ela é tão incrustada no universo dos criadores que você pode ser de qualquer espectro político enquanto criador. Você tá com aquela pressão de que você é self-made, você vai lá, faz, acontece, né? E tá posicionado. Você junta isso com o histórico no Brasil de se apostar em loteria como uma forma de mudar de vida e de repente tem uma loteria no seu celular que funciona por Pix, cartão de crédito, tudo, vira um mar de ideologias que vulnerabiliza qualquer um a uma situação dessa, né? No final das contas. Então me impressiona o quanto a gente ainda está atrasado em entender que o diagnóstico ele é pior do que parece, né? O prognóstico ele é pior do que parece, no final das contas, né? E grande parte desses apostadores, né? Não sei se a Lígia pode ajudar a gente nisso também,
É de homens jovens que estão buscando algum tipo de colocação na indústria do trabalho ou alguma frente assim, né? Na verdade, a gente tem dois caminhos. E uma coisa importante da gente falar é que, assim, 7 em cada 10 brasileiros joga qualquer coisa. Que loucura. Loteria, rifa, É o bingo, geral, né? universo de jogos, sim, né? sim. Então, o que acontece? A gente já vem desse lugar, né? Todo mundo joga, nem que seja na Mega Sena da virada. Sei lá, no 7 de setembro, né? E essa projeção de que se eu ganhar, eu vou resolver meu problema, dos valores grandes das grandes loterias, a gente traz um histórico cultural, né? Da grande virada. A Bets e o Tigrinho, na pesquisa a gente vê claramente que as pessoas querem, assim, eu tenho que pagar uma conta de R$300 na quinta-feira, mas eu só tenho 100 hoje. O que eu vou fazer? Vou jogar os 100. Porque se eu ganhar, eu consigo os outros 200 e consigo pagar a conta. E de repente eu até saio pra almoçar fora. A gente escutou isso em várias pesquisas, porque além da quantitativa, a gente roda algumas qualitativas pra aprofundar, pra conhecer mais das pessoas. Então, a pessoa fala, não, mas eu não sou viciado. Eu só jogo quando tá faltando dinheiro pra pagar a conta. Daí loucura. quanto tempo falta quantas vezes falta pra você pagar a conta? Todo mês. A Bet e o empréstimo andando de mãos dadas, olha isso. Tem uma reportagem da Piauí, né, que saiu ano passado, que entrevistou várias pessoas que ficaram endividadas por Bet, e tem esses casos em situações bem mais extremas, né, que é a pessoa que tá com dívida de R$70.000, de R$100.000, e não consegue parar de jogar, porque em algum lugar do cérebro dela, ela acha que uma hora uma hora vai virar o jogo. Porque um dia, e aí tem essa história de uma das personagens que tá na entrevista, ela fala que ela ganhou muito dinheiro. Em alguma dessas vezes que ela jogou, ela ganhou muito dinheiro. E aí ela pegou esse dinheiro e jogou todo de volta. E ela ganhou uma vez, assim. Ela ganhou uma vez, e depois ela só ficou jogando mais naquela esperança, naquela pira de que um dia vai ganhar de novo e que aquele problema que virou uma coisa enorme vai ser resolvido em algum dia que ela vai jogar. Você falou do perfil das pessoas, o que a gente tem muito é mais público masculino mesmo, né? Mas não são. A gente tem o 34 menos e o 55 mais. Olha só. Homem, né? O 55 mais a gente sabe que muitas vezes tá fora, né, da busca por emprego pela dificuldade da idade, muitas vezes falta de qualificação, de escolaridade, enfim. E o jovem, ele tem muito a coisa do desafio, né? Ele quer o dinheiro, ele quer aquela conquista, mas ele também quer contar que ele conquistou. Daí entra um pouco quase como creator, né? Eu quero ser, eu quero aparecer. Né? Daí é esse cara que tá fazendo 100 que ele quer vir de 300. Então a gente tem os dois extremos, assim. Uma coisa que a gente percebe é o 34 menos. O 24 menos é menos. Então, na verdade, o que a gente tem é o 24, 34 e o 55 mais. Olha só. O 24 menos, eu sempre brinco no bom sentido, por favor, é que ainda não é a galera que tá pagando conta. É a galera que ainda tá com os pais. Então, eles ainda não estão nos 10 boletos. Porque a gente tem uma métrica de análise, a gente tem diversas metodologias próprias lá na IBU, e uma delas a gente acompanha isso, o gasto das pessoas, né? Por exemplo, esse exemplo que o Thiago deu dos creators, pequenininhos, 1 milhão, é a nossa pirâmide. 70% dos brasileiros, gente, tá da classe C pra baixo. 70%. É muita gente. Muito. Né? Então, quando a gente olha esses números assim, eu brinco sempre que o 24 menos não chegou nesse lugar. Então, a gente ainda tem uma oportunidade, né, de informar, de melhorar, de tentar fazer esse cara entender que ele pode até jogar, mas por uma diversão. E não porque ele acha que ele vai viver disso. Né? Acho que a mesma coisa é o creators, né? Nem todo mundo que começa a fazer, vai se tornar uma pessoa que consegue se sustentar fazendo isso. Sim. Né? Você pode tentar fazer por ideologia, por educação, enfim, não necessariamente só pelo ganho financeiro. Então acho que a gente tem um pouquinho desse olhar. Eu tava pensando muito sobre isso, né? Na insônia dessa madrugada, o TikTok, o algoritmo lá, me jogou um vídeo de uma moça brasileira que estava importando o cavalo dela para onde ela tinha se mudado, porque ela estava com saudade do cavalo. Eu pensei, moça que tem cavalo, se mudou para a Europa, que está importando cavalo para a Europa. Eu falei assim, gente, mas isso é uma coisa que existe, né? E eu fiquei muito pensando, eu sou uma pessoa que cresceu classe média, depois classe média alta, né? E fui tendo sempre alguma coisa aspiracional de para onde eu queria ir. Mas hoje, mais do que nunca, juntando de novo na Tempestade Perfeita, a gente está exposto a todos os tipos de vida e todos os tipos de poder aquisitivo nas redes sociais incessantemente. Então, nunca foi tão fácil saber
que merda minha vida comparativamente com alguém que tá sempre ali. Sempre existe outro patamar. Sempre existe um outro patamar. A gente sempre fala e a isso. performance, né? Que eu acho que é aí que entra essa coisa do criador, do creator. Porque, inclusive, você estava falando, é isso que vários desses creators que divulgam bet, eles fazem essa performance de tipo, eu joguei e deu certo. É isso. De ter essa história pra contar. Eu joguei e deu certo. Ó, gente, tô aqui mais um dia. A pessoa sentada no sofá, largada. Tô aqui numa boa, jogando aqui. Ganhei, ó, tá aqui, ó, meu saldo. Aí é um print fabricado, enfim, toda aquela coisa lá. Performando aquela sorte, aquela virada, aquela coisa, e depois em seguida performando um status. Aí a pessoa foi lá e comprou uma champanhe, foi lá em algum lugar de status, fez uma viagem, tudo mais. Tá ali, às vezes é tudo mentira, quase sempre é tudo mentira. É tudo mentira, tá ali, pegou um trocado, não sei o que, performando, eu mudei de vida, eu agora tô conquistando um monte de coisa, eu agora tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Como? Aí tá lá a bet no story seguinte. Exatamente. A gente tem uma pergunta na pesquisa que é quem te influencia a jogar, né? Caiu os influencers, eles eram 28% na pesquisa do ano passado, esse ano tá em 21%. Olha só. Então, existe esperança. Alguém subiu? Você consegue atribuir alguma coisa? A gente acredita que é pelo excesso de escândalos. O excesso de escândalo, né? Daí perde credibilidade, né? As pessoas começam a duvidar, isso que você acabou de falar, do que é verdade, do que é mentira. Daí, é claro, tem grandes nomes, os nomes gigantes, se a pessoa falar, a pessoa vai acreditar de qualquer jeito, né? Mas aquele grande que não é o gigante, as pessoas já colocaram em dúvida. Tipo, será que o cara ganhou mesmo? Ele já é tão rico, ele já ganhou em todas as outras coisas, em todos os nichos. É porque às vezes aparece pra mim em alguns lugares, assim, que é tipo, tem esse pessoal que tem milhões, mas aí tem o médio, tem o pessoal que tem 500 mil, tem o pessoal que tem 100 mil, tem o pessoal que tem 50 mil, tem o pessoal que tem 20 mil. Isso. Eles vão em todos os nichos de creator, aquele creatorzinho que é famoso num território específico, ou numa região específica, e divulga ali. O insight que eu tenho, eu não sei o quanto disso é verdade, é que essa galera que é a média foi perdendo a credibilidade. Porque eu já vi o pessoal comentando assim, denunciei lá porque tá divulgando bet, foi lá denunciar porque começou a ficar uma coisa tão absurda, e no meio desses escândalos as pessoas começaram a denunciar os vídeos. É isso. O que a gente percebe é que as pessoas caíram bastante. Hoje o que mais influencia uma pessoa a escolher uma bet pra jogar é o amigo, é a rede primária, amigo e família. O segundo é a reputação da marca. Então, se a marca não está envolvida em escândalos. Olha só. Né? Então, a gente tem as marcas. Daí, em terceiro lugar, é patrocinar meu time de futebol. Daí a gente vai para influencers, facilidade de uso da plataforma. Até porque isso a gente esbarra muito na escolaridade, no hábito digital. Sim. A pessoa de 55+, ela tá sempre procurando uma plataforma mais fácil de usar. Sim. Que muitas vezes ela não tem tanto a habilidade de usar. E no fim, lá no finzinho, bônus e promoção. Vou te dar um bônus. Por quê? O que a gente descobriu na pesquisa? Se você ganhou um bônus pra jogar, você vai lá, joga e ganha. Mas você só vai conseguir tirar o seu dinheiro se você, conseguir R$300. Ou seja, você ganhou um bônus, você jogou, teu bônus era de 100, dobrou, virou 200. Mas você só consegue sacar se você conseguir somar 300. Daí a pessoa vai lá e coloca 100. Sim. Então o bônus hoje em dia para as pessoas perdeu assim, elas estão receosas, acho que também com esse mesmo medo. E sem falar da outra mecânica perversa de, peraí, eu tô tentando de novo, como se fizesse parte do mesmo grupo de tentativas e não de uma nova tentativa. Então, na verdade, você tá achando que, eu tô tentando mais vezes, tô aumentando as minhas chances. Não, cada chance sai do zero. Cada chance é uma chance que sai do zero. E todas você continua as odds no zero. contra você. É isso. E eu falei um pouquinho no início, na verdade, no texto de abertura, sobre essa onipresença das bets no universo da transmissão esportiva, né? Eu estava assistindo a entrevista depois de um jogo e eu contei 7 logos diferentes de bets dividindo o mesmo espaço. Uma coisa que na publicidade você falaria, não vai, se tem Guaraná, não vai ter Coca-Cola. Isso, não podia até. Não pode ter essa luta. Me parece que é um esforço conjunto de demonstrar relevância, presença e algo que fica de vez, né? Que tá ali pra tá dominado. E aí eu junto isso com uma coisa que, antes da podosfera, eu era da indústria da música. Teve um período da indústria da música, talvez vocês lembrem, que o Brasil foi invadido por uns anúncios de TV que tinham uns pedaços de clipe e mande mensagem para tal e assine para ter o seu ringtone customizado, né? O que as pessoas geralmente não sabiam? Que, na verdade, ao mandar a mensagem para pegar aquele ringtone, eles estavam, na verdade, assinando
E aí, obviamente, voltava uma mensagem de texto. Ah, você topa por R$29,90 por mês, assinar, não sei o quê. A pessoa falava, ah, que legal, tô comprando. Ela comprava achando que estava comprando, aí debitava no cartão de crédito no mês seguinte, e no mês seguinte, ou na fatura, né, da operadora. Sim. No mês seguinte, e aquilo lá era um grande esquema de pirâmide, em que se usava música para fazer as pessoas assinarem um serviço que no final das contas elas não usavam. Né, e virava uma coisa ali, e grande parte das empresas que vieram, teve empresa italiana que veio, teve empresa de tudo quanto é lugar. Notem, sempre empresas estrangeiras que entram no Brasil, muitas vezes operando suas centrais em paraísos fiscais. Elas deram 2 anos de explorar isso, falaram, agora os celulares já vêm com as músicas, né, neles, tchau, vou embora, acabou, né. Eu fico com um certo receio olhando para esse panorama dessa super exposição de bets, né, que tem uma estratégia aí, talvez, de longo prazo, de, na verdade, se aproveitar, extorquir esse mercado, espremer e depois pular fora, se fundir, um compra o outro e virar um outro negócio à parte, né, dentro desse universo. Mas olhando para essa super exposição, né, que eu vejo que de fato acontece, o que vocês acham que era importante no sentido de limitação, né? A regulamentação do tabaco, ela é super avançada no Brasil em termos de que você pode fazer. A regulamentação de bebida alcoólica às vezes avança, às vezes retrocede um pouquinho, mas ela vai nessa frente, né? E no caso das bets, assim, onde vocês se sentem invadidos, né, numa propaganda qualquer, seja streaming, TV, o que quer que seja, e onde vocês acham que isso poderia evoluir? Eu acho que é uma coisa que vocês estavam comentando hoje cedo, que é uma coisa muito básica, né? De você ter um alerta ali na hora que entrar, mostrando quanto que você gastou, quanto que você perdeu. Eu acho que isso é... Não tô dizendo que o problema resolve aí, mas isso é uma parte da conversa muito importante, não é? Sim. Você ter Você dá pra pessoa um pouco de noção, né? Porque a partir do momento que ela entra, por exemplo, primeiro, regularizou as bets, né? A gente sabe aí que reduziu, sei lá, eram quase 80, agora tipo são 12, 13, porque tem que ter um valor X, né? De mínimo 30 milhões pra poder a operar. abrir e tal. Mas é isso que você falou, o influencer lá do interior, de não sei aonde, que tá divulgando, nem ele sabe dessa lei. Então, assim, né? Ele tá divulgando, ele nem sabe que é ilegal o que ele tá fazendo. Exato. Então, assim, eu acho que talvez essa certificação de entrada, né? Ter uma certificação de que é regulada, por exemplo, tem uma campanha que saiu agora das bets de jogos que tá dizendo, né, que as bets regulamentadas, elas são obrigadas a usar o site bet.br. Então, se não é bet.br, não é regularizada pelo governo. Isso. Então, mas quantas pessoas sabem disso? Ninguém A gente sabe, viu na pesquisa, ninguém. Ninguém, as pessoas não têm a menor ideia. Então, assim, falta divulgar, né? E essa ideia de que quando a pessoa entra, ela loga, até lá, você já gastou aqui R$400 e ganhou nenhum real ou ganhou R$10, é um choque de realidade toda vez que ele entra. Isso, exatamente. Né? As pessoas vão começar a fazer conta. Nossa, mas eu já gastei 400, mas nossa, eu já gastei 500. Nossa, a gente sabe que tem gente que não vai ignorar aquilo. Mas eu acho que seria um bom caminho para as pessoas começarem a ter noção. Mas é uma operação financeira. Se você abre sua conta no banco, ela tá no negativo, você sabe que você tem um problema, né? No final das contas. O problema é que tem essas empresas que lucram pela não informação, né? É isso. Exato. Ela lucra, quanto menos você souber sobre essa operação financeira, melhor para essa empresa. É assim que ela tira o lucro dela. Eu acho que a gente tem um problema também, que é um problema de mídia. Então, a gente tem esse problema, é BetBR, tem esse domínio, e isso não é divulgado, ninguém fala sobre isso, a pessoa que tá lá... Porque o próprio ecossistema de mídia, de plataforma e de streaming e de televisão, assim, a gente tem um ecossistema extremamente desregulado. Então, eu não acho que é uma total coincidência de que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem essa fusão entre a TV tradicional e o streaming. Então a gente tem o streaming transmitindo campeonatos de futebol, né? Você pode assistir um campeonato de futebol numa plataforma de streaming. Então o que é streaming e o que é TV? Essas coisas estão se misturando. Ao mesmo tempo que as bets estão invadindo os campeonatos de futebol, e esses anúncios a gente está assistindo esses anúncios dentro de uma plataforma de streaming que não é regulada pela TV, que as regulações de publicidade não funcionam do mesmo jeito, deveria funcionar, mas não funciona, e é um ecossistema completamente desregulado, e a gente não tem
nem ferramenta para regular isso. Toda vez que se fala sobre regular isso, vem essas acusações de censura. E essa questão da mídia, ela se torna um problema em todos os aspectos da nossa vida. Tanto dentro dessas discussões de regulação, quanto você vê que como é que a gente vai regular que um criador de conteúdo está divulgando uma plataforma de bet que não é regulada pelo governo. Qual é a ferramenta que a gente tem pra gente regular isso, pra gente controlar isso? A gente não tem, a gente tem um problema de mídia, a gente tem as mídias, elas estão se fundindo uma com a outra. Sim. Então é o streaming, o criador de conteúdo e a TV tradicional. A gente está com um projeto de DTV agora para ser aprovado, um projeto todo feito baseado em lobby de empresa privada. E a gente vai ter um projeto que não pensa sobre essas minúcias. Sim. Que não olha para o quanto que isso interfere na nossa vida, interfere em debate político, interfere em regulação, interfere em construção de ecossistema, da forma como as pessoas vão ter acesso à opinião. Então a gente tem um problema anterior a isso, que é o problema de mídia. Como é que a gente vai olhar o que está sendo publicado? A gente não tem nenhum controle. E aí tem uma outra preocupação que eu tenho, que é as próprias empresas de mídia querem as suas próprias bets, né? Já estão abrindo, né? Várias. A Globo já fez a parceria. MGM, né? Com a MGM, o SBT já anunciou a deles, né? Aproveitando a marca do Show do Milhão lá. Então, assim, parece que todo mundo tá pulando num navio sem antes debater por que esse navio deveria sequer existir tal como ele existe, né? Que na verdade eu acho que as pessoas estão enxergando o brasileiro como um porquinho. Uhum. Né? Então eu também quero duas moedas desse porquinho. Isso. Pra mim esse é o ponto, né? A gente na Ibu trabalha muito do consumidor pra marca, nunca da marca pro consumidor. E a gente já levou muita porrada por causa disso. Muita marca já falou, não, mas eu não quero assim. E eu falo, mano, então vai embora. Uhum. Porque ou é assim ou não é. Eu não vou fazer o que você quer. Pra fazer o que você quer, você não precisa contratar uma pesquisa. E quando a gente fala com o consumidor, muitas vezes eles falam isso. Ah, então, mas eu não sei. Mas será? O Bets incomoda, não incomoda? Por exemplo, 75% das pessoas se considera mais disponível a jogar numa Bets se ela patrocinar o time dela. Olha que absurdo. 75%. É muito. É muito, e é muito. Não à toa a Bet, além da própria relação com o próprio jogo, né, em si, não à toa ela se faz muito em cima do futebol, porque é muito passional, né? Eu não juro, eu juro pra vocês que já dormi e acordei pensando muito na coisa do. E aí, quando eles descobrirem as premiações de música, e quando eles descobrirem, sei lá, os Oscars, o que é da vida aqui no Brasil, vai virar uma grande aposta em quem eu sou. Porque por época de Oscar sempre tem o bolão do grupo de WhatsApp. Aquele seu grupo de amigos que faz o bolão. Até quando que alguém vai instrumentalizar isso? É isso. E acontece, né? A gente teve isso pro Papa. Né, a gente teve para algumas outras coisas que a gente vê porque o brasileiro gosta do desafio, né, além do financeiro, né? E muita gente, a gente também percebe quando a gente analisa as pesquisas, que a gente tem ali 1/3 mais ou menos de quem joga, principalmente dentro de grupos mais vulneráveis, classe C, classe D, ele não quer ficar de fora. Olha isso. Ele quer participar, 1/3 das pessoas desse perfil de renda, ele não quer ficar de fora quando tá todo mundo falando do jogo, ele também quer participar. Ele também quer falar assim, eu joguei. Mesmo que ele tenha perdido, mas ele tá dentro daquele ecossistema que parece a moda da vez. Parece o morango do amor da vez. Exato. É meio que a mega da virada também, em certa medida, né? Isso. É isso. Eu tô participando, eu vou jogar, eu tentei aqui. Só que assim, a mega da virada, eu jogo todo ano. Eu também. Assim. Mas assim, eu jogo uma vez. Eu joguei uma vez. Sei lá, R$10, R$20, R$30, entende? Entra no bolão dos amigos, né? Dos amigos. Quer participar e pronto. Mas essa coisa do pertencimento é muito característico do brasileiro. Sim. E o futebol faz isso. Ele agrega as pessoas pelo pertencimento. Apelo, né? E daí a Bets, acho que ela vem. Eles enxergaram um lugar que antes era das cervejas. Né? Antes dos Bets, quem tava nesse lugar eram as cervejas no Brasil. E os bancos, né? Eram as duas, né? Você pegava toda a promoção, todo o campeonato tinha lá uma cerveja, uma marca de carne frios e um banco. Tavam os três. O banco, geralmente, eu como torcedor de futebol, o banco tava sempre ali atrelado e se abrir tantas contas novas, se gerar tanto, o time ganha uma bonificação. E aí você condiciona o seu
torcedor aí atrás de uma conta nova pra ajudar. Cara, não era mais fácil fazer um crowdfunding? Não era mais fácil? Ó, tô te dando aqui, mas é porque eu te amo, sabe? É isso. Em certa medida. Então acho que a gente tem um pouco disso, assim, essa coisa do brasileiro se sentir sempre o patinho feio nas coisas. Em alguns momentos a Bets traz ele para esse pertencimento. E esse aspecto gamificado e transacional que o mercado capitalista financeiro se infiltrou na nossa sociedade, em que, se eu vou enriquecer a qualquer custo na bolsa, na Bet, como creator, né? E tudo vira um game, um jogo fácil, parece. Fácil na sua mão e que você tá sempre jogando o enriquecer, né? Então parece que a gente tá Não parece, a gente está numa distopia completa, em que, na verdade, tudo está sendo gamificado para te atrair a jogar dinheiro ali e você vai perder. Né? E aí você pode até ter gente que vai dar certo, enfim, mas você vai perder no final das contas, né? E outra coisa que também é importante, talvez, quando a gente está olhando para essa coisa da regulamentação, para esse olhar de como as pessoas vão ver isso mais para frente, hoje 14% dos brasileiros jogam em bets. Então o número ainda não é gigante. Sim. Ele é gigante porque nós temos 200 milhões de habitantes, né? Tipo, é por isso, né? Mas a partir do momento que as pessoas começam a colocar mais regras, se a gente subir, sei lá, do ano que vem, a gente era 11 ano passado. Estamos em 14 esse ano. Que a gente chegue em 20 ano que vem. Tô chutando. Mas regulamentado, né? Com uma base, com as pessoas entendendo o que está acontecendo, talvez, gente, talvez, também não vou julgar, né? Claro. Talvez seja bom o resultado. Né? Que nem a volta do bingo presencial. Existe uma grande discussão sobre isso, né? Volta o bingo, porque as pessoas de mais idade vão lá, vão gastar a aposentadoria. Gente, eles estão gastando a aposentadoria deles no Tigrinho. Então, pelo menos indo no bingo, eles têm comida. E amigos. E amigos pra conversar. Eu sei que parece cruel, mas... é um ambiente controlado ainda, em alguma medida. Social, né? Ele é um ambiente controlado. A pessoa tem valores pra jogar, né? Ela não pode jogar revelia. Por exemplo, o bingo aqui no Brasil não aceitava cartão de crédito. Né? Ou você tinha o dinheiro ou você não tinha, que nem cassino, né? Sim. Quando você é novo no cassino. Então, assim, eram coisas de se parar pra pensar, será que tem que voltar o bingo presencial? Pra tirar essa... Porque o pessoal de 55 mais, de verdade, assim, pra gente que faz bastante pesquisa, é o que mais me preocupa. Porque eu acho que essa outra galera, dos 24 aos 34, 35... Gente, caiu 10 boletos na mão, comecei a me coçar, eu acredito que o cara começa a jogar menos, vai procurar emprego, vai tentar fazer alguma coisa da vida, tal. Mas o 55 mais, que ele já é excluído, né, da força de trabalho. E muitas vezes isolado da família, isolado de amigos. Exatamente, hoje em dia cada vez mais. Viúvo, divorciado, Exato, né? E cada vez mais as pessoas vão, quero mudar de cidade, a pessoa vai, né? Antigamente era mais difícil. Hoje em dia a pessoa bota a mochila nas costas e muda de cidade para outra, acaba ficando a raiz em outra. O que essa pessoa vai fazer? Né? Então, acho que o Thiago comentou uma coisa super bacana, que assim, é muito antes, né, do Bets, o problema social. Concordo. Né? Mas o Bets pode ajudar a melhorar e não a piorar. Concordo. Que o Bet, ele acelera, ele acelera mesmo uma série de questões. O problema, claro, a gente tem um problema em si, tem uma série de questões ali, mas ele revela um monte de coisa que tá. Essa questão das pessoas mais velhas, a questão da mídia, essas fragilidades sociais que a gente tem, elas vão se materializando ali naquele contexto de desigualdade social. Então a pessoa a gente joga tá no porque Setembro Amarelo ela aí, quer. as pessoas que se suicidaram, né, por causa das dívidas. Com certeza. As pessoas que fugiram de casa. Com certeza. Então assim, eu acho que o grande ponto das bets beleza, elas vão existir, não sei se por mais 2 anos, mais 5 se vai fundir, ou se vai virar uma loteria, que nem a gente tem a Loteria Federal, enfim. Mas acho que o principal cara, tudo tem que ter um equilíbrio de alguma forma, né? E o que acontece? Como eles têm um volume de dinheiro muito grande, eles desequilibram qualquer balança. Exato. Hoje em dia, quem briga com as bets na hora de assinar um time de futebol? Ninguém. Ninguém. E isso se reflete em outros contextos, né? Por exemplo, da questão dos creators, tem um jornalista que eu acompanho que ele cobre tecnologia. E ele tem um termo que ele usa que mal traduzindo, é a economia da podridão. E ele usa esse termo para falar da situação econômica mundial, de economia global e tudo mais. Ele fala de como que a principal métrica dentro de ecossistemas de economia, de investimento, capital, de investimento público, privado, a principal métrica, a única métrica que importa é a métrica do crescimento. Então você tem que crescer e o seu negócio ele tem que produzir não melhor, não de uma maneira mais eficiente, ele tem que produzir mais. Isso. E o que isso quer dizer?
E é isso que ele chama de economia da podridão. É apenas mais. E aí a gente veio nesse 2020, 2021, esse cenário de creator economy, quando começou a explodir esse negócio. Empresas mudaram completamente suas estratégias de mercado para incluir a creator economy. Eu lembro de produtoras que mudaram de negócio para se tornar agência de creator, porque a creator economy cresceu não sei quantos %, não tenho o número exato aqui agora, mas eram números realmente muito grandes e muita gente cresceu, muita gente mudou sua plataforma de negócio. 2020, 2021, contexto de pandemia, as pessoas trancadas em casa, assistindo muito vídeo, os números, eu sei porque eu tava no meu começo ali, e eu vi os meus números crescendo muito rápido, de uma hora para outra. Foi o meu primeiro boom de crescimento do meu canal na época, foi o boom da pandemia. Então, assim, só que assim, o meu crescimento foi até certo ponto. Teve gente que cresceu, que ganhou milhões de seguidores de uma hora para outra, e que teve que investir dinheiro, captou dinheiro de investidor, pegou empréstimo disso aqui, chega 2022, 2023, o negócio foi minguando. Como é que você mantém esse negócio funcionando, que você captou dinheiro ali, que você recebeu aporte financeiro de investidor, de banco, de instituição privada, o que seja, mas você pegou um dinheiro que você precisa dar um retorno para essa pessoa que investiu ali, e não tem mais trabalho, acabou a marca que estava lá investindo dinheirão, agora não, agora a gente voltou pro presencial, agora a gente vai investir em presencial, acabou a mamata. Como é que você vai manter aquele negócio funcionando? Ou você fecha, ou você começa a apelar para coisas que você não apelava antes. Não tô justificando quem fez isso, eu tô mostrando um cenário material onde você tem uma economia que prioriza esse mais. E de repente, quando você não consegue oferecer esse mais de um jeito X, você vai procurar o jeito Y. E aí chegou a Beth bem nesse momento ali. Bem nesse momento que esse crescimento já não já não era mais um crescimento. Fez, agora eu vou te oferecer isso aqui. Toma, quer? Agora eu consigo aqui fazer, ter o meu... Consigo resgatar alguma coisa. Consigo resgatar alguma coisa. E, novamente, não tô justificando, muito pelo contrário. Não, mas claro. é a gente analisar o cenário material, assim. E eu vejo isso claramente, assim. Porque foram escolhas que eu não fiz, por exemplo. Foram escolhas que... Não vou por aqui não, vou por esse caminho aqui, vou tentar manter uma coisa sustentável, vou diminuir aqui minha operação, vou fazer por esse caminho aqui. Outros colegas meus também optaram por esse caminho, mas a grande massa teve condições, teve o letramento de tomar esse tipo de decisão, não é num setor que cresceu assim da noite pro dia. Todo mundo, de repente, estava com o celular na mão com altíssima definição, com a capacidade de transmitir em altíssima velocidade, 24 horas por dia. Essas pessoas tiveram letramento para lidar com isso? Nenhum, imagina. Absolutamente nenhum. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de achar, tirando daí dessa conta, creators muito grandes que sabem muito bem o que eles estão fazendo, e vocês sabem de quem eu estou falando, né? Eu tenho dificuldade de atribuir parte desse problema aos creators. Eu acho que eles foram mais vítimas de todo o contexto que a gente vive do que efetivamente quem fez um drive dessa questão. E a necessidade de fazer as pessoas mudarem, né? De novo, quando a gente vê que caiu aí o caminho dos creators colado nas bets, eu acho que tem muito disso também. Os próprios creators perceberam. Né? Além das pessoas que seguem e tal, acho que as pessoas realmente pararam e falaram, opa, tipo, fiz um negócio e agora como é que eu vou resolver, pra onde eu vou? Por exemplo, a gente viu que caiu aí a quantidade de... Mas a galera continua seguindo influencers. 52% de quem joga hoje segue algum influencer. Não relacionado a bets, relacionado à vida dele, à rotina dele. Então, ou seja, ele saiu de 70, que era ano passado, para 52, caiu 18% o volume, né, de pessoas que seguiam influencers e que deixaram de seguir. Daí a gente perguntou, teve algum motivo relacionado a bets? Não foi relacionado só a bets, foi relacionado a comunicação enganosa, vamos dizer assim, ou essa percepção, né? Eu vou te ensinar a fazer um bolo com 2 ingredientes. Daí a pessoa tentou fazer 25 vezes o bolo com 2 ingredientes, não deu certo. Olha isso. Daí ela falou, cara, mas a pessoa mostra lá pra mim, o bolo ficou lindo. Daí, alguns casos a gente pegou pra estudar melhor, né? O que a gente descobre? Cara, quando você olha a receita, dá pra ver que a pessoa põe fermento. Sim. Mas no que ela explica, que são só 2 ingredientes, não tem fermento. Exato. É óbvio que o bolo da pessoa não vai crescer. E olha que curioso, penaliza quem não tinha o letramento. Exatamente. E que perde toda a sua base e o ciclo fica muito pior pra quem já não tá ganhando dinheiro com isso. Quem tá ganhando aí 1 ou 2 salários eu mínimos. eu acho que a questão que a gente precisa... que eu, geralmente, quando eu falo sobre isso, eu pontuo, é pra gente não moralizar o debate. A gente não moralizar e individualizar. Tipo, a culpa é do fulano que divulgou. Em algum sentido,
essa pessoa precisa ser responsabilizada se ela cometeu alguma irregularidade, algum crime, alguma coisa nesse sentido, propaganda enganosa, qualquer tipo de coisa. Então esses indivíduos, essas empresas, esses atores que estão ali nesse ecossistema, eles precisam ser responsabilizados e, em muitos casos, punidos pelo rigor da lei. Isso eu não tô debatendo isso. Agora, a gente debater de uma perspectiva macro, a gente entender que essa questão não é individualmente. Vamos punir todas as pessoas individualmente. Não é bem. Isso aqui é. Você faria? Eu vejo muito esse debate no meu universo, assim. Você faria? A questão não é se eu faria ou se eu não faria. Eu sei que eu não faria. Eu não faria, tanto que eu nunca fiz. A questão não é essa. A questão é qual é o sistema de incentivos e recompensas, Quais de são freios. Os gatilhos, né? Freios e recompensas que vão permitindo que porque a bet é uma questão muito séria que envolve números muito grandes. Mas a gente vai ter comportamentos análogos na nutrição. Pessoas que vendem pílulas pra emagrecer, pessoas que vendem do sol, shake de não sei o que, suplementos de não sei o que é tudo mentira, é uma grande fraude. E o pessoal tá aí divulgando, passa pelo mesmo esquema que eu falei da economia da podridão, assim, que é tipo, a pessoa, eu vou fazer meu negócio crescer de qualquer jeito. Vou divulgar pílula pra emagrecer. Vou falar que açúcar é inflamatório, então o que você vai comer? Come o meu shake. O meu shake é que vai te fazer isso, aquilo outro. E isso tá circulando em nutrição e muitos outros espaços, né? Então, assim, a gente tem um ecossistema que cria recompensas, muitas vezes recompensas materiais financeiras para essas pessoas agirem dessa forma. E a gente não tem nenhum freio. A gente não tem freio do governo, freio da política pública, não tem nenhum freio. A gente só tem incentivo, porque a pessoa faz e ganha dinheiro. E aí fica difícil, né? Nesse caso, assim, eu não vejo outro lugar senão a política pública, o Estado, a regulação, para frear isso. Tem que ter, igual cigarro, igual tantas outras direção, né? A gente tem que fazer aulinha lá, né, de direção e tudo mais. Agora não vai mais, né, tem que fazer autoescola. Já tem isso. Não, entendeu? Vão piorando a operação. Deixa as pessoas fazerem autoescola, por favor. E aí você vai lá e, tipo assim, de repente, se a gente fizesse essa analogia com direção, assim, todo mundo ganhou um carro desgovernado na mão. Com o tanque cheio. É isso. E pior, você é valorizado se você dirige pelo acostamento. Isso, exato. Porque você prosperou, você deu certo. Você conseguiu chegar lá, né? Você chegou lá, você chegou lá mais rápido, com mais esse. É isso. É uma ótima analogia. E aí, pensando dentro desse universo, né, eu fico muito também de qual é o uso prático, né, do que se arrecada com bets, né? 30 milhões, que é o dinheiro de outorga estabelecido para uma bet operar, é um baita de um filme nacional, né, dentro do cinema. É um orçamento lindão de você fazer um filme, né? É um orçamento lindão de você fazer um filme, de você fazer uma campanha de conscientização contra o uso. 18 milhões. Bom exemplo, belíssimo exemplo, né? Então, quando a gente olha para isso, o governo subiu a arrecadação pelas bets, ele tinha que fazer isso mesmo, mas o que foi feito de bom com isso? Nada, né? Que a gente saiba. Pode ser que a gente descubra que todo esse valor foi destinado a algum serviço público que precisava. Mas não sei. Então, assim, a partir do momento que a gente olha que o ônus das bets é muito alto, a gente tem que começar a discutir como ele pode ser mitigado também em outras frentes, né? Sim. E isso não fica claro hoje. Então, não sei se é um caminho, de repente, a gente debater onde esse dinheiro é aplicado, que tipo de obrigação existe, né? Para além de todas as regulamentações que freiem, né, o consumo consciente, a aposta consciente e tudo mais, onde esse dinheiro pode ir. E não existe sequer esse debate agora, né? Até porque o audiovisual também sofre desse mesmo A percepção que a gente tem é que a Bets foi regularizada para gerar mais imposto para pagar mais conta. É isso. E é isso que é a percepção do consumidor. O consumidor não acha que o dinheiro vai para lugar nenhum. Ele acha que o dinheiro vai para o governo pagar a conta que está atrasada. Ou sei lá, para liberar a emenda no Senado, no Congresso, né? Não necessariamente ele tem um objetivo que seja educacional. Por exemplo, essa campanha que saiu agora, que inclusive eu vi, acho que no domingo, acho que foi na TV aberta, que é a campanha da Associação Brasileira de Jogos, que tem um bode na campanha, falando para as pessoas, né, jogue nas regulamentadas e tal, não sei o quê. Cara, é um dinheiro da associação, também não vem do governo. Não veio do governo. O governo também não tá ajudando a fazer. Então também a impressão que a gente tem é que é só para cobrir um buraco. Na verdade, tem um buraco gigante, né, na nossa economia. Vamos tentar impostos de todos os lugares. E aparentemente a Bets foi um caminho para quem tinha muito dinheiro. Né? Porque eu fico pensando assim, beleza, tem que ter 30 milhões. Será que a Bet de 10, ela era bandida mesmo? Vai que ela era organizada, ela só era menor. Como qualquer outra categoria.
né? Sim. Você vai fazer um show numa casa pequena, você vai fazer um show no Allianz Parque. E, né? E como se chegou a esse valor, né? Porque que essa é a barreira de isso, entrada exato. também, em certa medida. Exato, é uma incógnita, né? Eu acho que essa questão do ônus, mesmo no melhor dos cenários, se a gente pensar que não, a gente vai pegar esse dinheiro que a gente arrecadou com bet e a gente vai investir em estrutura de saúde para acolher pessoas que estão com problema de vício, alguma coisa assim, mas o negócio ele já gera o vício e a gente tá arrecadando pra. Então, vira um ciclo vicioso mesmo, né? Eu acho que é isso. Mas assim, ao mesmo tempo não tem mecanismos básicos, né? Limite de quanto você pode apostar, dependendo da sua renda. Seria uma coisa que, né, no universo do Pix brasileiro é viável de se entender. Da mesma forma, você poder, que nem você compra o maço de cigarro, tá lá uma foto horrorosa que te dá câncer, cancro, o que mais você possa imaginar, você pode ter esse tipo de aviso, né? E hoje, o básico do básico, ele não é feito. E até o software, né? Se a gente pensar de ter alguma transparência em relação ao software que se usa para fazer aposta, a gente entender o funcionamento disso, que tipo de dados está sendo extraído da pessoa que tá jogando ali, como é que funciona aquele software mesmo, assim, a pessoa, qual é a chance real de ganhar alguma coisa ali? A gente tem alguma transparência com isso? A gente não sabe? Como que funciona, né? Tipo assim, igual vocês estavam falando no começo, assim, é do zero mesmo? Ou o que eu fiz antes, não sei. O cara sabe que eu já ganhei, então eu não vou ganhar daqui a um... Você tem 10 tentativas, você acha que você tá jogando porque na jogatina assim, física, né, num cassino, você ainda tem um... Sim. Sabe? Você ainda é físico, né? Você tem um esforço físico. Você ali tem as suas fichas, você sabe quanto tá na sua mão. A maioria das pessoas, quando a gente conversou, quase metade das pessoas que jogam no Tigrinho, as pessoas não têm noção de quantas vezes elas clicaram no dinheiro. Porque a maioria delas coloca R$50 de cada vez. Né? Metade dos brasileiros gasta entre R$100 e R$500 por mês jogando no Tigrinho. De quem joga, né? Claro, dos quantos por cento que joga no Tigrinho? 10% dos brasileiros jogam no Tigrinho. Ou jogos iguais, né? Que é o de roleta. Sim. Gente, ele coloca lá R$50. Daí ele aposta, a primeira aposta dele, ele joga com R$2 ou R$3. Daí quando ele não ganha, ele começa só a dar ok pra rodar de novo. Ele não fica contando quantas vezes ele perdeu. Ele vai até zerar os R$50. Que loucura. Daí ele fala, perdi tudo hoje. Mas ele não tem noção que se ele jogou R$3, gente, imagina, ele tentou 15 vezes. Que loucura. Mas ele não tem essa percepção, ele acha que ele tá num jogo só. E o aplicativo, ele explora exatamente isso, né? É isso que você acabou de falar, essa não transparência do software. E do software, de dado, de um monte de coisa. Que é uma discussão que é ampla para todo o ecossistema de plataforma dos aplicativos que a gente usa. A gente não tem transparência de dado, a gente não tem transparência de funcionamento. Qual é o dado que fica aqui? Para onde vai esse dado? Esse aplicativo aqui pegou meu dado de reconhecimento facial, vendeu para uma outra empresa privada que nem é do Brasil. O que a gente tem com isso? A gente não tem nenhuma informação. Então, isso é um problema que é anterior e maior que a bet, que se estende a bet, né? É isso, e a gente cuida sempre de separar o que é bet, né, do que é jogo online de cassino, de azar, tipo Tigrinho. Mas no final das contas, o impulso, ele tá muito próximo, né, de quem vai jogar num ou em outro. Na verdade, a gente, na pesquisa do ano passado, a gente encontrou match entre Tigrinho e bet de 3%. Só. Olha. Só 3% de quem jogava bet jogava Tigrinho. Esse ano aumentou, é 5%. Mas também é baixo. Né? Quando a gente fez essa pergunta, a gente achou que ia dar mais match. Na hora que a gente cruza os dados, né? O que a gente percebe? Que muita gente que começou a jogar no Tigrinho é porque naquele dia não tinha nenhum jogo de aposta dos times que ele gosta ou do que ele estava acostumado. Então, ele entrou na plataforma X. Ele entrou lá para jogar, decidir para um time de futebol. Mas não tinha nada acontecendo. Tá lá o tal do Tigrinho no canto da plataforma, ele clicou e jogou. Entendi. E daí, muitas vezes, é isso que você falou, a gente não sabe que dado ele guardou. Ele ganhou no Tigrinho. Daí ele fala, vou jogar mais um pouco nesse negócio aqui. Né? E são demográficos diferentes também, né? A bet então, o que se chama de bet é o que tem o lastro... Esportiva. Que tem lastro em alguma coisa... Eu vi um que era de aviação, que era pra apostar em que horas o voo vai pousar. Que loucura. Então, são apostas esportivas, né? Entre aspas, né? Tigrinho é aposta de cassino, né? Roleta. Enfim, blackjack, enfim, qualquer um desses que realmente você não tem que ter nenhuma análise pra jogar. É sorte 100%. Né? Na Bets a gente tem... quer ver? A gente até tem um número bem bacana, deixa eu achar ele aqui. 71% dos brasileiros joga por ganho financeiro, 23% por diversão.
Olha só. Né? Então a gente percebe aí que… Tudo que a gente falou antes reforçado por pesquisa, sem sombra de dúvidas, isso. né? E Que é uma a chance de ascensão social. Exato. E uma coisa que, comentando isso que você acabou de comentar, 55% dos brasileiros joga na aposta sem estudar o mercado. Então, por exemplo, eu torço, sei lá, pro Caraguatatuba. Uhum. Né? Então eu entro lá e jogo, não quero saber, não vi o histórico. 55. Os outros 45, gente, eles estudam. Olha isso. Olha só. Eles estudam, então, eles vão ver o histórico. Probabilidade. Isso. De quando joga, inclusive, para os jogos de fora, Eurocopa, enfim, eles vão estudar a história. Eles vão estudar a história do time, quem que tá jogando lá. E quando você conversa com eles, eles conseguem conversar com você. Eles são quase um analista esportivo. Nossa. 45% dos brasileiros que jogam em bets esportivas, eles se consideram trade. Exatamente o que eu ia falar. Não é nada diferente do que Da você bolsa. apostar na bolsa. Se fazer day trade na bolsa. Exato. Uhum. Mas a gente achou que o número era muito alto. A gente achou que o número ia ser menor, de gente que realmente se preocupa. Então né? tem um… Porque Eles tem, tentam. né? Você vai ter uma análise estatística eles ali do tentam negócio. um mínimo. A única coisa que não entra na análise estatística pra maioria deles é o meu time jogando. O meu time jogando sempre vai ganhar. O que eu vi na reportagem da Piauí, que saiu ano passado, era… Um dos casos que é relatado lá é de influencer que vende curso pra ensinar a pessoa a apostar. Então, olha que absurdo. Esse tem que ser preso. Só que não é… Esse eu julgo, desculpa. Não é. Aí a pessoa vai lá e compra. Ela fala assim, eu descobri um método que é infalível e tal. E a pessoa vai assim, ela defende até o fim. Eu descobri um método infalível de apostar e ganhar. R$300, tá aqui o link. E é isso aí, é uma das personagens que conta lá que ficou endividada, porque comprou o curso, fez um negócio assim, se endividou, assim. E eu fico assim, cara, que completo absurdo. Se o cara tivesse descoberto como ganhar, ele não dividia com ninguém, né? Exatamente. É o cara que vende curso de como ficar rico. Como ganhar na Mega Sena. Eu fico muito com a coisa do quanto no nosso mundo atual a especulação vale muito mais do que a produção, do que a criação. Acho que ela vale hoje em dia. A economia da podridão, é isso. Muito, muito, muito mais. E vai de política, né? A iniciativa privada a consumo. Tá tudo no mesmo lugar. A gente fecha um full circle aqui com isso. E taca fogo nele, né? Porque, ele não tá rendendo muito bem. O que vocês entendem, a gente já falou bastante, mas o que vocês entendem que vocês gostariam, assim, aí a vontade de vocês mesmo, de ver no mercado brasileiro no futuro próximo, assim, da relação do brasileiro com as bets e o que pode ser feito do ponto de vista governamental, né, nesse sentido? Nossa, eu sou apocalíptico, assim, eu acho que tinha que explodir mesmo, assim, acabar com isso. Entendo que é um pouco mais complexo, assim, mas é que é muito difícil você olhar para esses dados, olhar para essa questão e pensar, não, a gente pode tirar uma coisa boa disso aqui. É bem complicado, mas assim, eu acho que vocês podem ter uma opinião um pouco mais interessante. Eu acredito que assim, se a gente sair daí, vai aparecer outro, como tinha antes o Ringtone, né? Então, se cada vez que a gente achar que existe, a gente precisa implodir uma operação, porque a gente tá com receio dela, com dúvidas de que realmente ela aconteça, sempre vai ter uma outra que vai aparecer de alguma forma. Por exemplo, você comentou dos cigarros, né? Tinha que voltar as campanhas. Tá aumentando o consumo de cigarro no Brasil. Sim. Né? Tá voltando, e é a juventude que tá fumando, não é a galera mais velha. Daí você para pra pensar assim, cara, o jovem nem vê que tem um pulmão com cancro na caixa. Não. Ele nem olha. Por quê? Porque não tá aparecendo em todos os lugares. Tinha que aparecer na TV tradicional, no streaming, em todos os lugares. Né? Então, assim, a gente enxerga essa dificuldade de… Gente, as pessoas não lembram que elas comeram domingo, hoje é terça. Então, assim, se a gente realmente não tiver um esforço de informação e de novo de informação, a gente não vai conseguir sair desse lugar. E daí o que acontece? A tendência é as pessoas que já estão nesse lugar caírem num buraco ainda maior, porque é o que o Thiago comentou, a pessoa sempre vai acreditando que ela vai conseguir, que vai dar certo, e daí é quase como o vício de droga. É exatamente a mesma coisa. Ele começa a vender a coisa de casa. Né? Não foi nessa, mas a gente tem algumas entrevistas de gente que entrou na casa da mãe, vendeu joia, sabia onde os pais guardavam o dólar. É o mesmo processo. Né? Então, só que esse a gente tem a chance de tentar regulamentar agora. Né? E eu acho que a regulamentação tinha que vir por algumas coisas meio práticas mesmo, né? Se você não deixar claro pro cara quanto ele tá gastando, como você deu a sugestão, e que eu acho que a gente já tinha pensado em algumas coisas nesse caminho, cara, não entra, não é assim, vai jogar, eu vou sair dessa plataforma e vou pra outra. Não, todas elas têm a mesma coisa. Isso. Né? Daí se o cara quiser jogar na pirata,
é outro lugar, Aí, daí ele beleza. também tá indo pra outro Aí lugar. ele se esforçou pra chegar lá. Exato, ele foi pra um lugar que ele realmente… não viu no anúncio no jogo de futebol e foi. Isso. Então, assim, então eu acredito que se a gente conseguisse uma regulamentação unânime de todo mundo, né? De todas as plataformas, que todas conseguissem operar da mesma forma, né? Beleza, se elas não conseguem, existe hoje nas bets já, de novo, eu concordo, acho que implodir não precisava. Mas acho que podia ter Eu sou um pouco exagerado. Podia ter uma coisinha mais organizada. Mas, por exemplo, elas se falam entre si, elas cruzam CPF. Então. Por tamanho da dívida. Você entende? Então, se elas já cruzam o CPF, cara, por que a gente não cria tem informação, um lugar macro, né? Onde a gente consegue controlar essas pessoas de alguma forma. Ah, mas ele pode pegar o CPF do marido, do filho. Tudo bem, ele pode. É que nem o Bolsa Família. 1 bi, né, de Bolsa Família, sei lá, quando foi em março, em maio, que descobriram aí que 1 bi do Bolsa Família tinha ido pras bets e pro Tigrinho, né? E todo mundo falando, mas que absurdo, o governo precisa pôr uma trava. Eu falei, gente, que trava? O cara vai lá, saca o dinheiro, bota em outra conta, acabou a trava. Então, assim… E eu penso que tanto jogos de cassino online quanto bets são operações financeiras. E tal como operações financeiras, eles têm que ser tratados com devido rigor. Exato, uma regulamentação quase Banco Central. Exatamente. Por um lado, e por outro lado, não é como se a gente sempre fala, poxa, não somos letrados, é uma coisa que é muito nova, concordo. Mas a gente aprendeu muito bem aqui no Brasil como regular o tabaco, a gente aprendeu muito bem como regular o álcool, né? É possível. E se a gente não colocar isso como algo que é de altíssimo potencial de vício, pelo menos aqui, no mesmo lugar. Se a gente não pode partir desse lugar primeiro, eu acho que aí a gente tá fazendo um debate público de regulamentação desonesto, intelectualmente. Verdades futuras, né? Que ao menos freio, né? Você tem mecanismos que freiam, assim, tudo bem, a gente não vai… Porque hoje é isso, é um carro desgovernado na mão de todas as pessoas do mundo, então, assim, óbvio que esses números, eles vão ser estratosféricos, assim. Quantas pessoas estão endividadas, o pessoal que usou Bolsa Família e tal. Se você coloca freio ali, você fala assim, putz, então pelo menos o Bolsa Família não vai entrar, pelo menos alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria apontar uma questão aqui, fazendo uma analogia com o cigarro. Uma das questões do cigarro hoje é porque a gente tem essa coisa do vape que entrou meio que no paralelo do cigarro, meio que saindo paralelo à regulação, assim, para não só paralelo à regulação, mas se vendendo como uma opção mais saudável. Quando o vape chegou, né, quando as primeiras vezes que a gente ouviu falar de vape aqui no Brasil, era tipo, a primeira vez que eu ouvi falar de vape aqui no Brasil, era de pessoas que estavam tentando parar de fumar. Vou parar de fumar, vou fumar esse aqui porque o dano é menor. Isso é uma grande mentira. Será que sai da nicotina pra cozinha, né? E aí você sabe… o pulmão, né? Dá pra escolher. E você não sabe nem o que tem ali. E aí isso é uma tática de muitas indústrias, principalmente nesse ecossistema de plataforma, onde você cria um mercado paralelo, você tem um mercado regulamentado, aí você vai lá e cria um mercado paralelo para você fugir da regulação, e depois você se transforma naquele setor. Então, assim, o que era o táxi? O táxi era regulamentado, tinha sindicato, tabela de preço, de repente veio, não, tem uma plataforma aqui, você pode pedir um carro aqui, aí essa plataforma substitui o carro agora sem a regulação, sem todo o rolê. A TV é a mesma coisa, a gente tem as plataformas de streaming, você acessa a TV pela internet, agora o campeonato de futebol agora é transmitido pela plataforma, agora tem novela na plataforma, tem TV linear na plataforma, então é a mesma coisa. Então, só que agora você não tem a mesma regulação. E a publicidade infantil, como é que fica? E e a bet? E não sei o quê? Como é que a gente tem? Então, isso é uma tática de a gente tinha… Você falou, a gente regulou cigarro. Pô, e aí você vê empresa, quase sempre estrangeira, chega no Brasil, dribla a regulação para depois virar a regulação. E aí faz lobby pra uma… vou fazer uma nova regulação. Vamos fazer um lobby aqui pra regulamentação incluir a gente de um jeito que favorece a gente. Então, isso é uma tática que tem sido usada repetidamente e a gente precisa de mecanismos pra combater isso. É isso, perfeito. E pra qualquer categoria. Pra qualquer categoria. Perfeito. E lembrando que tem muito mais criança vendo anúncios de bet do que de álcool ou cigarro em qualquer situação. Exato, porque da tá vida lá, dela, né? Tá disponível. Nesse momento. Gente, muito bom. foi ótimo papo pra gente tirar a cabeça agora um pouquinho do universo de bets. A gente sempre termina os nossos episódios fazendo alguma recomendação de um filme,
série ou podcast, de preferência sem comercial diverso, que vocês Vamos tenham pensar. adorado. Gente, plataforma nova. É isso. Joga lá, ó, coloca meu código que você ganha um desconto, né? Porque é isso, né? Infelizmente é isso mesmo. O que vocês gostariam de recomendar pra gente hoje? Eu vou indicar um filme que, inclusive, tem uma cena de aposta nesse filme. Aí, ó. Mas enfim, é muito bom. O nome do filme é O Último Azul, é o novo filme do Gabriel Mascaro, que estreou agora no cinema. Eu espero que quando esse episódio estiver no ar, o filme ainda esteja em cartaz, porque o cinema brasileiro tá sofrendo muito com isso. Os filmes ficam 2 semanas, 3 semanas no máximo em cartaz, é um absurdo. Mas esse filme é O Último Azul, do Gabriel Mascaro. Ele tava na shortlist do Oscar, ele era um dos 6 filmes que estavam ali na shortlist pra ser indicado pro Oscar. O Agente Secreto foi indicado, ainda bem. Mas O Último Azul é um puta filme. O filme é lindo, absurdo. Tem uma protagonista maravilhosa, uma mulher idosa, assim, a heroína. Aquela heroína improvável, assim, num papel que é muito diferente dos papéis que a gente costuma ver em filmes protagonizados por pessoas mais velhas, quando eles existem. Então a gente tem uma heroína nesse filme que parte numa aventura na Amazônia, assim, a coisa mais linda do mundo. O filme é super bonito, tem que ver, quem puder assistir no cinema, se estiver passando na sua cidade, se estiver passando ali onde você pode vir, vai lá ver, porque é muito bonito mesmo, mas tem que dar valor a esse filme. Eu tô louco pra assistir e também gosto muito dos outros filmes do Gabriel Mascaro, que eu já vi, então... Eu vou sugerir um podcast que eu sigo, a gente segue bastante lá na Ibu também, que é o Não Inviabilize. Por quê? Porque ele tem… Déia Freitas, rainha da podosfera brasileira. É isso, e mais que isso, né? Eu acho que a gente trabalha muito com contexto. Então, toda pesquisa que a gente faz, ela tem que ter contexto. Eu achei um número, ele tem que fazer sentido no lado de fora, ele tem que fazer sentido lá na rua. E muitas vezes ela é uma inspiração. Eu sempre brinco que todo mundo tem que assistir alguma coisa lá, porque você olha e fala, nossa, mas isso acontece mesmo? Né? Porque a maioria dos brasileiros, eu não sei, eles acham que é isso daí, só acontece as coisas boas, né? Ou as catástrofes. Porque, pra mim, o grande ponto dela, que eu acho super bacana, é isso. Não tem a ver com, deu certo, funcionou, é brilhante. Ou, nossa, afogou, morreu todo mundo. Né? Gente, é vida real, é vida de todo dia, é vida, um dia consegue, um dia não consegue, agora deu certo, daí depois ela volta depois de 3 meses falar com a mesma pessoa, e daí deu errado, né? Então, acho que ele traz muito de vida para as pessoas, e acho que uma coisa super importante também que ela consegue, eu acho, é falar numa linguagem que todo mundo entende. É universal. Porque isso, a gente sofre muito nas pesquisas com isso, que é muito engraçado, né? Muitas vezes algumas marcas falam assim, mas essa pesquisa é para classe C, eles não vão entender o que você tá falando. Gente, as pessoas entendem. Claro. Ninguém é idiota, claro. Né? Ninguém é aquela pessoa, a pessoa pode não ter letramento, mas ela consegue entender o contexto, e tá tudo bem. Então eu acho que a André, ela traz uma coisa super legal disso, que você consegue entender todas as histórias de uma maneira fácil, de uma maneira assim, que você olha e fala, cara, pode dar certo, né? Então eu não sou uma entusiasta nata, eu sou mais apocalíptica também, mas eu acredito que para as pessoas de maneira geral, principalmente quando a gente tá falando aí de classe média baixa, que tá nesse arroxo financeiro, que tá com essa dificuldade de dinheiro, que tá se sentindo excluída, né? Porque a classe DE já estava acostumada a se sentir excluída, então elas olham e falam, o benefício, beleza, vai dar um jeito, eu vou conseguir. O cara de classe A não tá nem olhando pra esse cara. Sim. O cara, ele tá perdido, né? Ele tá num limbo, ele nem sobe, nem desce, ele toma suco de caixinha ou toma suco de pó, né? Então, eu acho que a Andréa traz um pouco disso, ela traz essa verdade, assim, pras pessoas que eu gosto muito. Sim, sou fã e já tive o prazer de trabalhar junto e admiro desde sempre. Eu queria fechar uma trinca de recomendações, uma recomendação brasileira também, mas eu gastei todas as minhas nos últimos episódios. Então, eu fiquei pensando bastante. Eu ia recomendar uma série nova da HBO Max que eu tô achando boa, tá? 2 episódios, chamada Task. Tô achando legal. Com Mark Ruffalo, né? exatamente. Eu sou péssima de nome de ator, mas eu sei o personagem que ele fez. Mas o nosso papo aqui me lembrou muito de uma que eu já recomendei. E eu gosto assim, recomendei com 2 episódios. Era boa, vamos ver com 6. E melhorou muito, que é Alien Earth, que é a nova da franquia do Alien, né? Dentro desse universo de franquias intermináveis. Mas que me trouxe muito desse papo aqui, porque desde o Alien Romulus ali, que pega todo o universo Alien e fala o monstro são as corporações e dobra essa aposta, Alien Earth faz isso. O monstro são as 5 corporações que dominam o planeta Terra e o que elas fazem. E todos esses monstros que estão aí, eles são só elementos do caos
que eles manipulam de acordo com o que desejam a eles, né? Tudo a ver com o que a gente conversou hoje, né? É 100%. É 100%. Então, quando eu parei pra pensar, caramba, a nossa distopia não tá tão distante assim da distopia de Alien Earth. É uma série que eu recomendo muito. Hoje que a gente tá gravando vai ao último episódio. Tô louco pra assistir e ver pra onde eles vão levar essa história. Maravilha. É isso, gente. Muito obrigado, Imagina, viu? obrigada a você. Prazer Eu que esse papo agradeço. com vocês. Foi muito ótimo. gostoso. Muito bom. E fica com a gente que a gente tem mais um bloquinho no final. E como sempre, para conversar com a gente nesse bloco, temos ele, Marcos Cherrabi, e a gente vai falar um pouco hoje sobre o lado de publicidade e a relação das bets com esse universo. Começando por parte, Cherrabi, quais são os dados hoje que você tem mais atualizados no mercado de bets? O que mais me impressiona é que entre os 3 maiores anunciantes do Brasil, tá a Bet. Hoje você tem banco, varejo e bet. Eles não dizem o ranking, quem está em primeiro, em segundo ou terceiro, mas são os 3 segmentos que mais investem basicamente em publicidade. Importante dizer que quando a gente está falando dessa publicidade, a gente está falando de transmissões esportivas, conteúdo de televisão e também conteúdos de streaming. Então, no final das contas, o dinheiro da Bet é muito importante para essa indústria, que cada vez mais está sofrendo com a queda de grandes patrocinadores, ou seja, cada vez mais as empresas se fundindo e quanto menos anunciantes existirem, menor é a possibilidade de receita para os criadores de conteúdo. Mas eu não estou aqui defendendo nenhuma bet, não. Estou só dizendo que elas, no final das contas, representam um valor muito grande dentro desse orçamento publicitário que sustenta a indústria de produção. Porém, e aí está o grande problema, com uma regulamentação completamente diferente tanto da indústria de tabaco quanto de bebidas alcoólicas, né? O que eu acho que é interessante é assim, a gente teve grandes regulamentações no Brasil quando a gente está falando de alguns segmentos, né? Hoje o Conanda, por exemplo, proíbe a propaganda para crianças, por exemplo, nenhum produto, nem brinquedo você pode anunciar para criança. Você tem a mesma restrição para a indústria do tabaco, recentemente, que a Anvisa colocou, e a Anvisa também tem a mesma restrição quando está falando de medicamentos. Nos Estados Unidos você pode fazer qualquer tipo de medicamento à publicidade e no Brasil você não pode. No final das contas, quanto mais restritivas são as regras, eu entendo o momento dela e a importância de cada uma delas, mais limitado fica a aquisição de orçamento ou de receita para se construir propriedade. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade do público e a maturidade, basicamente, do momento, que para mim isso é muito claro no momento das bets, né? Quando você olha, por exemplo, o mercado, principalmente na Austrália e no Reino Unido, onde as bets existem há mais tempo, tem muito mecanismo de proteção. Você consegue se autobanir, por exemplo, se você está no momento de lucidez e você é uma pessoa contumaz, um apostador contumaz, você consegue identificar muitas vezes numa tela quanto você já investiu e quanto você já ganhou, você consegue entender, por exemplo, e a plataforma claramente consegue bloquear depósitos de contas ou de usuários que podem estar lavando dinheiro ou que podem estar fazendo um volume de apostas fora do padrão. Eu acho que essa é uma regulamentação que lá fora já existe bem, um comportamento que já existe bem, que não existe aqui. E tem um ponto que eu acho que é importante. No final das contas, e eu digo até por uma pessoa de dentro da Bet comentando com a gente, a experiência da Bet é muito semelhante a uma experiência do bar. No final das contas, todo mundo sai mais pobre, mas todo mundo se divertiu. E infelizmente no Brasil, a gente, por ser um país, obviamente, com uma série de carências, as pessoas entendem Bet como uma forma de ficar rico, de fazer dinheiro. Então, a aposta não é aquela brincadeira, quer apostar comigo que aquilo vai acontecer? Quer apostar Vasco e São Paulo, por exemplo? Sai do campo diversão e vira no campo loteria, porque na cabeça do brasileiro, a aposta está associada a você ganhar uma Mega Sena, acertar na quina da Loto, ou no jogo do bicho, como você bem disse. Sim. Então, no final, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para o consumidor. Precisa ter um amadurecimento do consumidor, né? E da regulamentação para proteger esse consumidor que não vai amadurecer, né, sozinho. A regulamentação é um pouco mais difícil. Para você imaginar, tem 204, 205 bets com liberações federais, mas os estados também podem dar liberação. Então, no final das contas, você pode ter uma bet, por exemplo, com uma liberação estadual, mas que ela pode ter um site e esse site vender para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro. Então, no final das contas, ainda é um campo muito novo. Apesar do governo federal ter uma Secretaria de Jogos e Apostas que regula sobre isso, é uma coisa nova, mas ainda é um campo muito
novo para o brasileiro. E eu vejo cada vez mais as bets se movimentando através da aposta consciente, através de movimentos como esse, como existe na indústria da bebida, por exemplo, porque no final das contas todo mundo quer que o setor seja um setor que seja... sustentável, saudável. Exatamente. Eu acho que no final a longevidade desse setor vai da saúde, basicamente, do ecossistema como um todo. Mas eu tendo a ser o lado pessimista disso quando eu olho e entendo que já existe um lobby muito forte no Senado e na Câmara pró-bets, ainda mais se a gente considerar que grandes empresas de mídia ou se associaram às suas próprias bets, as bets, né, ou estão desenvolvendo suas próprias bets. Então, o trabalho que tanto a agência de publicidade quanto a própria sociedade civil vai precisar ter de conseguir achar os parâmetros para isso e que isso seja, né, articulável, é muito grande. Você deu um exemplo de sociedade civil, por exemplo, algumas restrições setoriais, quem coloca é o CONAR, que é um sistema de autorregulamentação. O que acontece tem um ponto engraçado nas bets, quer dizer, engraçado é uma maneira pejorativa talvez de dizer, porque você não pode contratar influenciador, mas você pode ter um artista, por exemplo, que também é um influenciador apresentando um programa com bet. Então, claramente, hoje, o momento da bet, ela privilegia a grande mídia, basicamente, e são elas também que estão tendo essas soluções de bet. Uhum. Tem uma coisa que existe no mercado de seguro, que eu acho que essa é uma regulamentação muito provável e muito boa para ter no mercado da bet, que se chama de reserva técnica. Uma seguradora, ela não pode fazer seguros além do dinheiro que ela tem garantido para cobrir se toda a carteira dela, por exemplo, acontecer um sinistro, né, como se fala. E a gente não tem isso da bet. Então, no final das contas, as empresas de bets, elas têm, obviamente, um pagamento pela licença, que 30 milhões, como você disse no programa, mas que no final das contas ela pode ter 300 milhões em aposta e não necessariamente ela ter caixa para suportar tudo isso. Então, eu acho que o amadurecimento setorial vai partir também por ter uma espécie de bloqueio nas contas ou uma conta garantida, na qual a gente não tenha um problema de uma bet, por exemplo, e não estou falando das maiores ou das internacionais, porque elas estão acostumadas com legislações muito mais pesadas do que a nossa, mas eu estou falando muita bet oportunista que no final das contas pode desaparecer do mapa e no final das contas deixar os seus ganhadores ou seus apostadores na mão. E o que, convenhamos, não é difícil de acontecer e acho que se a opção da sociedade civil for por um caminho de publicidade, regulamentação, né, das bets, estabelecendo os parâmetros que foram estabelecidos, né, me chama a atenção que é muito necessário debater como esse dinheiro volta para alguma coisa que é boa, né, no final das contas, que eu chamo de uma coisa boa. Tá financiando o quê? Tá apoiando que tipo de iniciativa de saúde pública? Que tipo de coisa tá ali, né, trabalhando? Porque me parece que o dinheiro das bets hoje é basicamente para transmissão de eventos esportivos numa disputa entre streamings e emissoras e plataformas entre si, que é quem paga mais e quem vai levar aqueles direitos, mas aquilo, na verdade, além de encher o caixa de quem está fazendo aquilo e de quem está vendendo os direitos, principalmente, né, de transmissão esportivas, não está voltando para muita coisa. Então, a entrada do dinheiro da bet ainda é muito pouco claro em como ela beneficia a cadeia produtiva do audiovisual e dos podcasts no Brasil. E até isso se resolverem que vamos regulamentar e vamos criar os parâmetros certeiros, como eu espero que seja o mínimo que façam, precisa ficar mais claro, né? E tem um fato que basicamente as bets entrando nas grandes transmissões e nos grandes produtos audiovisuais inflacionou o mercado. No final das contas, você teve muito dinheiro das bets sendo gastos, enquanto a indústria não tinha essa capacidade para brigar. Mas olha que interessante, a gente falou que entre os 3 maiores anunciantes da bet, você não vê nesses 3 que eu falei a indústria farmacêutica, você não vê nesses 3 a indústria automotiva, você não vê nesses 3 uma série de indústrias são vitais e que indústria da moda, por exemplo, indústria da beleza, no final das contas essas indústrias estão perdendo espaço para o investimento bet. Então no final é uma competição até desleal de certa forma quando a gente está falando do conteúdo. E aí eu acho que sem dúvida fica a dica
das marcas que não conseguirem competir financeiramente pelos grandes espaços, pensarem em dominar estrategicamente espaços alternativos, porque no final das contas é uma briga por atenção, e no final das contas a atenção não está só nesse evento ao vivo, no grande evento esportivo, que é onde está a maior briga das bets, né? Pois é muita exposição para pouca clareza do que você sai dali, né, no final das contas. E eu acho que no final é a eficiência da mídia. Porque se o anunciante está lá é porque performa, porque funciona. Então, no final das contas, a grande mídia e esses formatos, sejam os podcasts ou sejam o audiovisual, alguns programas de televisão e a transmissão esportiva ao vivo, dão conversão para as empresas de bet, por isso que elas estão lá. Então, no final das contas, sem dúvida nenhuma, são mercados muito atraentes para os outros tipos de anunciantes. Eu fico curioso se alguém olha aquele placar que eu citei no início lá do programa, atrás do jogador da entrevista no final do jogo, ele fala, quero essa bet aqui, né? Tipo, me parece que é muito uma questão de permanecer em evidência sem necessariamente ser diferente entre si, né? Estão brigando ali pela mesma atenção e pelo mesmo tudo. Mas aí é qualificar uma estratégia que, enfim, não sei se nos interessa tanto aqui. Mas talvez o mercado genérico seja a mesma coisa. No final das contas, quando cai a regulamentação, você fala, eu quero o genérico da marca tal. Então, no final das contas, essa briga de branding, de exposição, faz com que você tenha mais confiança de colocar dinheiro naquela marca do que na outra. Tirando as vantagens promocionais que elas possam dar, ou da variedade de apostas, a grande maioria vai vender, no final das contas, a segurança e essa contrapartida que você falou para a sociedade, basicamente para o ecossistema. Eu acho que esse vai ser o diferencial, onde eu quero me divertir com o bet. E eu tô falando de diversão, não tô falando de fazer dinheiro, porque no final das contas, quem vai ganhar dinheiro mesmo é a casa de aposta. Como a gente chamou esse episódio, a banca sempre ganha. Obrigado, Sherrab. Obrigado a você. E voltamos semana que vem com mais um Fala Vega. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Sherrab, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.